água se encheu. Só cantos de alegria vou cantar e todos podem ver. Como quem sonha vou dizer, grandes coisas fez o Senhor, a vida restaurou. E em tudo que me fez eu posso me alegrar. Quem semeia em lágrimas voltará feliz, cegando cada entrega que chorando fez, alegre até o fim. Quem semeia em lágrimas voltará feliz, cegando cada entrega que chorando fez, alegre até o fim. Cantando voltará e enfim trará consigo os frutos que colheu, e para sempre lembrará e se alegrará em tudo que viveu. Quem semeia em lágrimas voltará feliz. Muito bom dia a todos, Banda Universos a fazer a abertura do nosso programa Mulheres em Foco de hoje. E é isso mesmo, quem semeia com lágrimas colherá com alegria. Muitos têm derramado lágrimas, passado por situações difíceis na vida, mas será que têm conseguido tirar proveito do sofrimento? É dentro deste assunto que estaremos a debruçar-nos hoje, e quem esteve atento à nossa programação já sabe que vamos contar com a presença de alguém muito especial que irá dividir connosco a sua experiência marcante já daqui a pouco. Entretanto, o que nós queremos mesmo saber por agora são as nossas redes sociais, os nossos inquéritos. Patrícia, que já estão aí ao rubro? Sim, Luísa, já estão a todo vapor. E eu quero aproveitar, claro, bom dia a todos vocês aí em casa, e quero aproveitar também para falar consigo que talvez é a primeira vez que está a acompanhar o nosso programa através do aplicativo da Univer Vídeo. Você sabia que nós temos as nossas redes sociais, o nosso Instagram da UniFTV-PT e também o nosso Facebook da UniFTV Portugal, que lá sim é que são lançados todos esses inquéritos, onde são lançadas essas perguntas para que você também possa deixar a sua participação. Então aproveita agora mesmo, já que está aí sentadinho, pegue no seu telemóvel, entre lá, passa a seguir as nossas páginas e deixe a sua participação. Inclusive, Luísa, nós já temos uma participação por áudio. Mas, entretanto, eu vou relembrar primeiramente as perguntas que lá foram lançadas. A primeira pergunta diz o seguinte: é possível tirar alguma lição dos momentos de sofrimento? Você hoje tem 4 opções onde vai poder deixar a sua votação no sim, no nem por isso, ou então nunca pensei nisso, ou então no não. E a outra, que também é para que você deixe a sua votação, já passou por um momento difícil que, ao olhar para trás, trouxe aprendizados valiosos. 3 opções onde você vai votar no sim, no não ou no depende. E essa sim, a seguinte, é para que você deixe a sua participação por escrito, ou também, se quiser, pode enviar um áudio. Qual foi a maior lição que aprendeu em um momento de sofrimento? É essa a pergunta, então, que essa telespectadora deixou a sua participação, que nós vamos acompanhar. Olá a todas, muito bom dia. O meu nome é Carla, eu estou a falar aqui do Algarve, de Olhão, e eu queria falar um pouquinho da minha experiência sobre as lições que o sofrimento me trouxe, e fazer aqui um breve paralelo, não é? Porque antes de eu conhecer a Deus, eu passei por momentos de sofrimento, de dor. Infelizmente, eram momentos que eu não tirei
lições proveitosas para a minha vida. Pelo contrário, quando eu passava por esses momentos, e em particular por momentos de maior sofrimento mesmo, o meu único refúgio era ficar sozinha, era isolar-me, era ficar num estado deprimido, e com tal o aprendizado não acontecia. Contrariamente às lições que o sofrimento ele me trouxe, agora que estou na fé, agora que conheço a Deus, foi aprender sempre com os momentos de sofrimento. Então, não dá para falar muito, mas o que todos esses momentos têm em comum foi o aproximar-me mais de Deus, porque nesses momentos foi algo que eu fiz com mais intensidade, aproximar-me de Deus, depender mais dele, e também o olhar para mim, porque normalmente quando passamos por momentos de dor há uma tendência de culpar alguém, de associar aquele momento sempre ao outro, mas o que me fez aprender, as lições que me trouxe, é que eu tenho que olhar para mim. O que é que eu preciso de aprender naquele momento? O que é que eu preciso de mudar? Qual foi a minha reação diante daquela situação? Então isso tem-me permitido duas coisas essenciais, que é depender mais de Deus, confiar mais nele, em tudo o que ele permite que eu passe, e um crescimento pessoal. Então fica aqui uma breve experiência e um paralelo das lições que o sofrimento trouxe para mim. E queria deixar um beijinho para todas que assistem às Mulheres em Foco, e bom programa. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. É sempre uma mais-valia ter-vos aqui, ouvir a vossa opinião, que faz toda a diferença. Muito bem, nós vamos continuar com o nosso programa. Bárbara, bom dia. Luísa, muito bom dia. E falando no tema de hoje, quem nunca passou por momentos difíceis e se perguntou: por que isso está acontecendo comigo? Mas e se a pergunta fosse diferente? E se em vez de por quê, nos perguntássemos para quê? Sofrimento é uma parte inevitável nas nossas vidas, mas a forma como lidamos com elas pode transformá-la. Saber tirar proveito do sofrimento não significa ignorá-lo ou negar a sua existência. Contudo, estar tranquilo realmente crescemos ou é na dor que descobrimos a nossa verdadeira força? Acompanhe agora a nossa matéria, porque de seguida nós voltaremos, porque estamos aqui com uma presença de alguém muito especial. É a Dona Núbia, que está já aqui nos nossos estúdios. Aguarde a matéria e já voltamos para ela contar essa experiência que ela teve extraordinária. Até lá. O coração acelerado, suores frios, visão turva. O corpo desafia-nos sem aviso e por vezes torna-se num campo de minas doente e sem forças. Em segundos, ou depois da chegada de um temido diagnóstico, o ser humano vê-se limitado, como se levasse um ponto final no texto da sua história de vida. Reticente de engolir a seco uma patologia, quando chega, determina o começo de uma batalha que nunca se saberá quanto tempo vai durar. Mas nesta fase inicial há sempre um imbróglio de questões que embrulham a cabeça. Com tanta gente no mundo, porquê eu? Porquê a mim? Eu não merecia. Eu ainda tenho tanto para viver. Chamamos de efêmera a vida. Contudo, somente quando cheiramos a sua finitude de perto é que nos lembramos de dar chama à chama da vida. No país, há neste momento milhares de pessoas com diagnósticos terríveis, diagnósticos de morte, duvidosos e outros até por descobrir. Mas será que é possível olhar para todo este quadro de maleitas e retirar o seu lado bom? Sim. O que é que afinal se pode tirar de lição quando levamos um susto da vida?
Há quem aniquile de imediato essa ideia, mas quando o sofrimento issa bandeira, começa a ser escrita uma aprendizagem. Todo aquele percurso doloroso traz ensinamento, reforça a coragem, ajuda a entender os porquês antigos e, acima de tudo, reforça o laço da fé de cada pessoa. Olhar para a dor é, para a maioria das pessoas, sinónimo de desprezo. Ninguém quer ter a dor por perto. Não há quem a procure assim, dessa forma. Então, quando ela chega, vê-se o quanto é desnecessária, mas também define em cada pessoa a sua força, a sua garra e revela quanta força tem o seu verdadeiro interior. Mas diga-nos, é possível aproveitar o sofrimento quando ele chega? Esse é o tema do programa especial Mulheres em Foco de hoje. Convidamos a que fique desse lado e surpreenda-se. Muito bem, aí está a grande questão. É possível tirar partido do sofrimento? É possível realmente sairmos do sofrimento de uma maneira diferente? E quando eu falo diferente, é realmente de forma positiva. A Dona Núbia Siqueira já está aqui connosco, sentada no nosso sofá. Hoje está aqui mesmo presencialmente. Costumamos tê-la aos sábados na nossa rúbrica, a Mulher que todo homem. Em caráter especial, Luísa. E em caráter especial. Porque a gente sempre senta aqui para partilhar a fé, para falar da Bíblia, né? Exato. Nem sempre você está ali para contar uma experiência pessoal sua, algo que você viveu e é tão íntimo. E que normalmente as pessoas às vezes escondem, elas não têm tanta transparência. Porque pensa que assim, o que vão achar? Será que eu não tenho fé porque passei por essa situação? Porque Deus permitiu? Então, não é fácil você digerir tudo. Aliás, tudo que eu vivi, eu ainda estou num processo de digerir, né? Porque as coisas acontecem tão rapidamente, sem aviso prévio, que você precisa interiorizar aquilo e, como foi falado desde o início, tirar as lições que são necessárias, né? Claro, porque as lições, primeiro, elas são para a gente. Primeiro é para mim. Depois eu tenho que partilhar isso com outras pessoas, porque eu sei que também vai ajudar. Então, a minha proposta desde o início foi essa. Eu falei, o que eu tenho para aprender? Primeira coisa, o primeiro grande teste, e é o que está na música que vocês escolheram para a abertura, que eu acho que tem muito a ver, porque você cantar cantos de alegria quando há dor, quando há sofrimento, isso não é fácil. Então, nós aprendemos que a gente tem que dar graças a Deus por tudo, né? E dar graças quando as coisas estão bem, num dia bom, é muito fácil. Mas você dar graças num leito de um hospital, sentindo dor, muita dor, não é nada fácil. Então, eu passei por isso. E eu falei, é agora o meu teste. O teste não era do meu marido, o teste não era de outras pessoas, era o meu teste. Aquilo ali era entre eu e Deus. A minha fé foi provada. E é o que acontece com todo mundo. Os testes chegam. Os testes chegam e eles chegam de forma inesperada. Às vezes parece que eles são maiores que a sua capacidade de suportar. Mas eu posso contar em detalhes depois que eu fui vencendo, um por um. Claro que o primeiro dia foi o mais difícil, as primeiras 24 horas foram bem difíceis, mas Deus me deu graça, força para suportar aquilo, como Ele dá para todas as pessoas. Então, eu decidi olhar e me apegar a uma verdade. Eu estou olhando só para a Luísa, as meninas são todas aqui. Eu decidi me apegar a uma verdade que nós passamos recentemente, lá no Salmo 119, que é no versículo 68, que Deus é bom e Ele faz sempre o que é bom. Deus é bom e faz o bem. Então, por mais que eu estivesse enfrentando uma dor cruel, não tivesse diagnóstico, não tivesse tratamento ainda, eu falei, o Senhor é bom e isso aqui também vai transformar em algo bom. Hoje não parece ser bom, nesse momento não era bom, não era, definitivamente não era bom. Mas eu me agarrei a essa verdade, eu sei que o Senhor vai fazer o bem aqui. E o bem não significava necessariamente só a cura, a libertação daquele hospital. Porque eu sei que tem pessoas que de repente vão para um hospital e não saem de lá. Vem a morte. Ou talvez não acontece a cura, o livramento da forma como ela esperava. Mas Deus continua sendo bom e aquilo é transformado em algo bom para ela, né? É para contribuir
no seu ter essas lentes, a lente de Deus para a vida muda tudo. Foi isso. E na situação da senhora, dona Núbia, poderia ter ficado com sequelas o que lhe aconteceu. E é nesses momentos, realmente, a senhora estava a falar e eu fiquei a pensar que a nossa fé, ela é provada. Porque enquanto nós estamos na nossa vida normal, tudo acontece com naturalidade, como todos os dias. Mas quando essas coisas saem das nossas mãos, da nossa condição, porque ali naquele momento era já Deus quem tinha que agir. Não tinha como, só Deus para colocar mesmo as mãos, seja nos médicos, seja nas pessoas que estavam à volta da senhora. Eu sei que a senhora vai contar um pouco com mais detalhe tudo aquilo que aconteceu. E eu gostaria de saber, dona Núbia, como é que tudo começou? Como? Olha, a gente tinha acabado de chegar, aconteceu no domingo, dia 19, a gente tinha chegado sábado, dia 18, de Israel. Uma viagem que não é tão longa, né? 6 horas de viagem praticamente, mas nós pegamos muita friagem lá, estava frio, a gente andava muito vendo os locais e aquele vento, e eu acabei ficando gripada. E eu cheguei cansada, porque a gente já tinha passado por um processo do final de ano que foi longo, a gente teve a nossa concentração, eu já viajei cansada, voltei mais cansada, né? Mas muito feliz, muito, assim, eu estava realizada de ter conseguido aprender. Renovada, né? Porque você vai a Israel, gente, nos conecta à nossa história. Israel não é só um lugar, assim, qualquer, que você viaja, não. Lá não tem sítios arqueológicos antigos, admiráveis só para você admirar, conhecer a história do mundo. Lá te conecta à sua história de vida. Então, espiritualmente, todos nós nascemos ali, né? Então, é um grande sonho. Todas as vezes que a gente vai a Israel, você volta muito renovado. Eu estava muito feliz. Então, eu preparei as coisas no sábado para a reunião do domingo, né? Desmanchei as coisas da viagem, desmanchei a mala, coloquei tudo no lugar e fui preparar para o dia seguinte. E aí eu tomei banho, me arrumei, fui para deitar, tomei uma melatonina, que é uma coisa simples que eu costumava tomar. O Domingos veio para o programa Entre Linhas, despedi dele, ia conectar já para assistir o programa. E quando eu me deitei assim de lado, eu senti uma dor, um incômodo muito grande. Mas eu pensei que fosse alguma coisa da coluna. Falei, como eu tinha vindo da viagem, eu tinha feito esforço, estava cansada. Você pensa muitas coisas, você não pensa no pior, né? Então eu mudei de posição. E aí a dor aumentou. Eu tentei outra posição e a dor aumentou mais ainda. Aí eu me levantei, sentei, respirei, falei, tem uma coisa errada. Eu nunca tinha sentido aquela dor. Eu nunca tinha sentido. Era uma dor bem no meio do peito, assim. E às vezes aquela sensação que está apertando. Parece que tinha um peso em cima do meu peito. E outras vezes parece que enfiava uma faca e tirava a faca. Era uma dor estranha. E eu falei, eu acho que... Eu olhei no relógio, eu acho que eu vou ligar para a doutora Albertina. A doutora Albertina, que sempre acompanha a gente, é obreira, nossa amiga, companheira de fé. E entende do nosso corpo, da nossa saúde, mais do que a gente entende, né? Então, eu achava que era uma coisa simples, mas mesmo assim eu falei, vou ligar para a doutora Albertina. Quando eu liguei para ela e expliquei, aí a doutora pode falar melhor. Bem-vinda, doutora Albertina. Bom dia, obrigada por estar presente aqui e fazer parte deste testemunho, um testemunho que, de facto, pela história é inédito, é uma coisa rara. O que aconteceu, este fenómeno foi muito raro, mas dada a experiência que nós já temos de cerca de 40 anos na medicina, quando me ligou, por acaso eu também estava a assistir o programa Entre Linhas, e ela foi-me dizendo, olha, tenho uma dor no peito, bem à frente, uma dor que está a aumentar, e eu fui perguntando, e essa dor começou quando? Não, há 10 minutos, nunca tive esta dor, nunca tive, não foi esforço, não. E a dor fica só no peito, vai para algum lado. Depois ela começou-me a dizer, olha, sinto alguma coisa no braço esquerdo. Eu aí disse, alto lá, alguma coisa não está bem. Perguntei, tenho em casa aspirina ou ácido salicílico, não é? Que é a mesma coisa. Tenho, então faça já 2 comprimidos, não é? A pensar num infarto. Eu, naquele momento, já tinha essa ideia.
nós temos sempre o conceito de que uma dor no peito pode ser várias coisas, mas nós temos que ir sempre para aquela que é mais grave, e pela sintomatologia que me foi apresentada na altura, eu disse, isto parece ser um infarto. Claro, não disse à paciente, mas eu só disse, olha, temos que ir para o hospital. E ela diz-me, a senhora não podia dar-me um remedinho só para passar a dor? Eu disse, não, eu vou descer, estou quase preparada e vou pegar no carro, vou apanhar a senhora e vamos já para a urgência. E assim foi. No caminho fomos falando e ela foi dizendo, a dor está mais intensa, tudo que sentia, e no braço, e assim chegamos ao serviço de urgência. No serviço de urgência foi atendida, foi logo feito o eletrocardiograma, mas só que a atipia do problema era tal que até o primeiro eletrocardiograma não mostrava de caras que estava a fazer um infarto. Havia uns sinais muito subtis, mas que eram irrelevantes. Aqui a questão era essencialmente o quadro clínico. E eu o que eu costumo dizer sempre, a clínica é soberana. A clínica diz tudo e nos orienta. E me orientou a pensar no infarto e ir de imediato para o hospital. E pronto, por aí não podia dizer o resto. E nós estávamos à espera ali na recepção, e a doutora Albertina falou assim, a senhora já avisou para o bispo? Eu falei, não vou avisar, ele acabou o programa, acabou de começar o programa ainda há pouco, vamos ficar aqui, isso não vai ser nada. Mas eu vi os olhos dela bem assustados, eu via que a senhora já estava preocupada. Muito preocupada, porque no meu conceito desde sempre era um infarto. Entretanto, nós temos que comunicar um familiar direto, um familiar próximo, porque nós sabemos qual vai ser o encaminhar da situação. Entretanto, depois foi chamada para fazer as análises, porque nós temos, além do eletrocardiograma, temos aquilo que chamamos a enzimologia cardíaca, uma série de parâmetros específicos, não patognomónicos, né, mas que podem também sugerir o infarto. E aí ficou para fazer as análises, aí com sugestão de ficar em observação. Porquê? Repete eletrocardiograma que não mostra rigorosamente nada. Entretanto, faz as análises já aparece uma análise específica que estava alterada, um pouquinho aumentada. Mas aí foi o alerta, não vai, fica. Vamos proceder aqui, vai passar de observações, porque nós temos que ver a evolução, porque as análises têm que ser seriadas e os eletrocardiogramas seriados. Muitas vezes a pessoa diz, eu tenho dor no peito, o primeiro eletrocardiograma não mostra, nós não vamos dar alta ao paciente. Nós vamos pedir 1 hora depois, 2 horas depois, novo eletrocardiograma, repetir análises, uma série delas, porque aquilo que não aconteceu logo de início, porquê? Porque o infarto, eu já posso explicar o que é um infarto. O infarto é uma condição do órgão, neste caso o infarto cardíaco, o infarto do miocárdio, que é o músculo cardíaco, em que há uma artéria que está obstruída, que sofreu uma isquémia, portanto, há ali uma obstrução e que não leva o aporte de sangue necessário, é uma artéria, não é uma veia, para aquela região ou aquela zona do coração. Então, fica sem sangue, há uma isquémia que leva ao infarto, que é a morte das células daquela região, que provoca essa dor. E esta morte destas células poderá levar a um quadro extremamente grave, a uma paragem cardíaca, poderá levar a uma insuficiência cardíaca, poderá levar a uma hipotensão grave, poderá levar a um quadro de taquidisritmia ou uma arritmia e levar a óbito. Portanto, nós temos que ter isso em conta, porque os 30 primeiros minutos são cruciais para fazer uma fibrinólise, para fazer, sei lá, uma vasodilatação, o que quer que seja. Como o eletrocardiograma da senhora Núbia não mostrava aquilo que nós chamamos um supradesnivelamento do ST, portanto, no eletrocardiograma, aquilo não foi assim muito esclarecedor. Mas quando vem o resultado da enzimologia cardíaca, das análises específicas, então tinha ali um sinal, já tinha ali um sinal, subiu para 80 e qualquer coisa, depois foi subindo, chegou a 3.000 e chegou até ao final aos 5.000, 5.000 e qualquer coisa, quase 6.000. Portanto, foi o evoluir. Ainda assim, efetuou-se um ecocardiograma, que estávamos à espera de ver um coração
com zonas de acinésia intensa, portanto, na qual se mostrava que, de facto, o músculo cardíaco estava completamente enfraquecido, que não havia... Mas não, o eletrocardiograma da Dona Núbia, naquela estava normalíssimo, era um eletrocardiograma normal. Caramba, então o que é que se passa aqui? O cardiologista falou comigo assim, mas a senhora tem o coração de uma jovem. A senhora tem 50 anos, mas o seu coração não é de 50 anos, o coração está perfeito. No entanto... E eu morrendo de dor no coração. A dor aumentar. Foram feitos alguns analgésicos, foi feita outra medicação para... mesmo até enquadrado ainda no infarto, enfim, mas só para nós juntarmos o facto do eletrocardiograma não mostrar nada, o ecocardiograma também não, mas tínhamos aquela enzimologia. O cardiologista, quando viu, disse, olha, nós vamos internar a senhora. Exato. Porque, apesar de estar assim, não, vamos fazer um cateterismo. Porque quando nós temos um supradesnivelamento nítido, vai logo para a unidade coronária. Mas no caso, poderá ser, poderá não ser. Foi aí que depois faz o internamento. E quando vai fazer, então, o cateterismo, caramba, estava lá uma artéria 70% obstruída e outra, mais pequenina, 90% de obstrução e... duas coronárias então, importantes. Duas coronárias, só que foi mesmo nos ramos terminais. Porque se fosse no ramo principal, provavelmente ela poderia ter vindo ao óbito, enfim. E ficar com sequelas. E ficar com sequelas, que são as tais que eu disse. Uma insuficiência cardíaca, um ataque de arritmia, a precisar de outra, precisar de oxigenação, precisar de outro tipo de intervenção e que... Mas, desculpe só dizer, com o cateterismo, então, foi feita a medicação adequada. Nesse cateterismo, o que é que se encontrou? Uma disseção de uma artéria. O que é a disseção? A disseção é quando a artéria, que é um vaso, não é? Que tem membrana dentro, há uma ruptura dessa membrana que vaza sangue para dentro das camadas da artéria e este vazar faz com que o sangue não vá para aquela parte do coração. Foi o que aconteceu. Porque a Dona Núbia tinha as artérias impecáveis, não tinha doença coronária e também com o regime alimentar, com tudo que ela faz, que tem sido tem uma vida saudável. Uma vida saudável, ela não tinha uma patologia cardíaca, uma patologia coronária. Mas surgiu, e deve ter sido a justificação. Isso, doutora, desculpe lhe cortar, e deve ter sido isso que a Dona Núbia não entendia naquele momento o porquê que estava naquela situação. Eu acho que a aflição maior é não ter logo o resultado final, o ter que ficar ali, porque a doutora está aqui o ponto de interrogação, contar, né, Patrícia? assim em 10, 15 minutos, mas para a senhora Dona Núbia foram horas. As primeiras 24 horas foram muito difíceis, porque depois que eu fui para dentro, nessa parte de fazer análise, eletrocardiograma toda hora, eu dispensei a doutora. Eu falei, doutora, a senhora tem um dia muito cheio, amanhã vai para casa e eu vou ficar bem. Eles só vão fazer os exames e eu fiz a mesma coisa com o Domingos. Eu esperei ele terminar o programa, eu sabia mais ou menos o horário que ele ia chegar em casa e eu falei, olha, eu vou ligar só quando ele estiver entrando em casa, porque ele não vai me ver, né? Então eu tenho que dar uma explicação. Aí eu falei para ele, meu bem, eu tô aqui no hospital, mas vai ficar tudo bem, eu tô sentindo uma dor. Ele falou assim, eu tô indo para ir agora. Eu falei, não adianta, a doutora estava aqui, eu também falei para ela ir para casa. Deixa que vai ficar tudo certo, eu tô aqui, os médicos estão fazendo as análises. E no primeiro momento, eu fui tratada como alguém que estava com pericardite. Né? Eles tinham uma desconfiança e até colocaram no meu relatório médico assim, pericardite, porque ela veio de Israel, eles colocaram lá, veio de uma viagem, ela está com gripe, está com virose, então estava tossindo, né? E a pericardite é uma inflamação, né, doutora? Sim, era um dos diagnósticos diferenciais, porque nós não tínhamos uma elevação do ST no eletrocardiograma, não existia, mas no entanto tinha também esta situação, viagem, sei lá, 4 ou 5 horas, quase 6 horas, 6 horas de viagem, de voo, já há condição para formar trombos na circulação. Por outro lado, uma virose, uma gripe, e tudo isto poderia até favorecer esta condição da pericardite, que é a inflamação de uma membrana que reveste o coração, mas não era.
Por quê? Porque depois que ela faz o ecocardiograma, não apresentava, e depois também na ressonância não havia pericardite. Era um dos diagnósticos que estava lá em ponto de interrogação. Até poderia ser. Sim. Que se fosse uma pericardite viral, pronto, era outra situação, mas era uma das suspeitas. Não tinha os parâmetros de inflamação elevados, não tinha líquido aumentado no pericárdio, nem tinha espessamento da membrana do próprio pericárdio, que poderia denotar uma inflamação e uma infecção. E a dona Núbia pensar que ia para casa, Não, tranquilizou vai todo passar. mundo. Quando ela diz, olha, pode ir para casa, de facto, eu já não estava ali a fazer nada. Sim. Portanto, estava tudo mais ou menos orientado, encaminhado. No entanto, eu disse, eu estava assim a dizer, meu Deus, dei direção aos meus colegas, porque há qualquer coisa ali que esteja a fazer. Sim. E eu quero que esteja tudo esclarecido, porque a minha suspeição era muito grande, que se tratava de facto de um infarto. Dona Núbia, e os pensamentos? Como é que foi aí essa quando batalha? eu passei por esse lado interno, que chama SO aqui, Sim, né? Sala de observação. É uma sala de observação e você fica conectado aos aparelhos, os médicos vão sempre ali te dar apoio. E a minha pressão não estava alta, eu não estava sentindo nenhum outro desconforto, senão a dor no peito. Mas doía muito. E eu, numa determinada altura, eu falei para os médicos, tem alguma medicação? Eu preciso, porque está doendo muito mesmo, eu não estava aguentando. Mas eu me apegava muito àquela palavra que foi falada na própria reunião de domingo, a doutora assistiu o culto, sim. O Senhor é o meu pastor, né? E Ele não me faltará, não é o nada me faltará, sabe? Porque naquele momento eles não me deram água porque eu tinha que ficar em jejum. Eles não sabiam que tipo de procedimento poderia ocorrer. Então, eu com muita sede, essa foto que passou anteriormente é exatamente nessa parte do SO. Isso aí já é no quarto, isso aí já estava tudo tranquilo, assim, mais tranquilo, né? Mas aquela primeira foto foi a foto do momento mais difícil. Foram essas horas que não tinha diagnóstico e que eu fiquei com muita dor. Então, não podia comer, não podia tomar água e eu estava ali sozinha mesmo, né? Sim. E você não tem... A minha mãe estava no Brasil, era um horário de descanso e eu falei, eu também não vou ligar para falar, que eu não sei nem o que é. O Domingos estava em casa. Eu tenho certeza que ele também não estava dormindo, mas né, a doutora também estava ali, era só eu e Deus. Então, faltava água, que eu estava com sede, faltava comida, que eu estava com fome, porque a última refeição que eu tinha feito já tinha passado muito tempo, era café da tarde. E faltava o diagnóstico, faltava o medicamento, simplesmente faltava muita coisa, mas Deus não me faltou. E é maravilhoso isso, Ele não me faltou. A doutora conhece, sabe tanto que os meus acessos, as minhas veias são difíceis e toda hora eles pegavam uma veia, aí ia tirar a pressão era a cada 1 hora, e aí rompia, perdia o acesso, aí tinha que buscar outro acesso, e aquilo era muito doloroso, eu já estava sentindo a dor no peito, que era grande. E toda hora eles tinham que ficar furando e foram me furando em todos os lugares. Meus braços ainda estão doloridos. Picando, eles foram me picando, picas. E assim, foi Deus que me deu força para suportar aquilo, porque humanamente eu não sou tão forte assim, eu não aguentaria. Eu não aguentaria aquela dor, não aguentaria mesmo. Ele me deu o suporte que eu precisava. Então, na hora da dificuldade, normalmente as pessoas pensam assim, será que eu vou suportar? Ou quem acompanha agora o testemunho pensa assim, se eu estivesse lá, acho que eu não suportaria. Pois é, eu também já olhei para outras pessoas com situações até piores do que a minha, e eu falava assim, não, eu não tenho força para suportar isso, meu Deus, me leva, se eu tiver que passar isso, né, me leva, porque eu não tenho força. Pois Deus nos capacita, Ele é que nos dá força naquela hora. Eu experimentei essa palavra mesmo. A enfermeira teve um momento que eu estava com tanta sede, já era segunda, por volta das 10 da manhã. Imagina, eu fui internada 10h30 da noite. Então, eram umas 10 da manhã, eu com muita sede, ela falou assim, olha, eu posso molhar com gás a boca da senhora. Naquela hora eu falei, não precisa. E eu falei com Deus ali, silenciosamente, o Senhor vai ter que ser a minha água aqui, eu não quero sentir essa sede. E passou a sede. Eu fui tomar água, já era terça-feira.
um copo d'água na terça-feira. Eu tomei no domingo e eu fui tomar um copo d'água na terça-feira. Né? Então, o Senhor Jesus realmente foi a minha água. São experiências muito sim, que eu nunca imaginava passar por aquilo, nunca passar uma sede assim, que fome. Né? A fome você ainda consegue contornar, mas a sede é muito difícil. A boca secava, a língua estava seca, a minha boca estava toda seca por dentro. E depois dessa oração, a minha sede passou. Eu não pedi mais água para ninguém, não fiquei perguntando mais, posso tomar água? Por favor, me dá água. Não pedi, né? Então, era um ambiente difícil, a senhora está acostumada com um ambiente hospitalar. Para mim, aquilo tudo era muito diferente. Eu só faço visita para as pessoas, né? Nunca passei por um internamento, nunca tinha passado por um período daquele. E aí, as pessoas gritando de dor, por mais que houvesse uma cortina separando, mas eu ouvia as pessoas gritando de dor, desesperadas, aflitas, né? E chamavam seus santos, chamavam, apelavam, me ajuda, me ajuda. E eu estava ali, mesmo não tendo diagnóstico, mesmo tendo dor, havia uma paz dentro de mim. Eu sabia que Deus estava no controle, porque assim, por mais que a nossa vida seja vulnerável, você olha para o seu corpo, é tudo muito vulnerável. Você está bem num dia, no outro dia você já não está mais. Não é? É a nossa realidade, a senhora lida com isso todo dia. A pessoa está lá trabalhando, está levando a sua vida normal, de repente ela vai fazer um exame e aparece uma célula maligna, um cancro, um coágulo que surge e de repente a pessoa está ali totalmente sem movimento no corpo, né? Então, ao mesmo tempo que eu via que meu corpo era vulnerável, porque eu estava ali na cama daquele jeito, eu pensava, a minha vida está nas mãos do Senhor, e o Senhor não é vulnerável. Eu sou fraca, mas o Senhor é forte. Eu não posso nada, mas o Senhor pode tudo. Então, eu sou fraca até ao ponto que eu confio em Ti, e o Senhor pode trazer aqui agora o socorro que eu preciso, seja através dos médicos, seja através da sua mão somente, sem intervenção nenhuma. Eu sei que vai acontecer alguma coisa. Então, eu me apeguei a essa confiança que Deus estava comigo ali, né? Porque eu poderia ficar triste, cheia de indagações, né? Porque, afinal, eu tinha acabado de chegar de Israel, eu tinha feito os mergulhos, meus desafios lá no Rio Jordão. E, no fundo, eu pensava assim, tá tudo certo. Vinha aquela voz do diabo, tá vendo? Não, nada deu certo, olha, você tá aqui. Né? Porque as pessoas estavam ali, levando as suas vidas totalmente normal na segunda-feira, e eu estava ali, presa a um leito que eu não podia me levantar nem para ir ao banheiro. Para nada, eu estava presa àquela cama, literalmente. Isto porque não deve fazer esforço. Sim. Qualquer esforço exige, portanto, uma demanda maior de oxigenação e de sangue. E nós estávamos com uma isquémia, portanto, poderia agravar, obstruir ainda mais. Então, o doente tem que estar quieto, calmo, em repouso. Em algumas situações, e na maior parte delas, é preciso até um ansiolítico, um sedativo, para evitar excesso de ansiedade devido à causa da dor. Em alguns casos é preciso até analgésicos muito mais poderosos, tipo morfina, mas felizmente não foi necessário nada disso. E eu aqui corroboro com o que disse a Dona Núbia, no sentido de que de facto foi a mão de Deus, pelo seguinte, o quadro em nada fazia crer que fosse um infarto. Podia ser uma pericardite, até mesmo com muitas vezes os valores não estão tão altos e a pessoa pode ir para casa medicada com um analgésico, com um antibiótico, alguma coisa assim, mas ela foi retida ali porque o que não estava claro e parecia ser, apesar da dor intensa, algo mais, mas o que é? Até fazer o cateterismo, porque nem ecocardiograma, nem eletrocardiograma, apenas tínhamos uma enzimologia elevada e o tal vasinho, não é, era tão importante quanto um vaso maior. Sim. Daí nós não podemos deixar de valorizar as queixas de um paciente. E eu tenho este princípio desde sempre,
de que quando o doente me diz, olha, dói-me, mas o que é? Há quanto tempo? Mas eu só preciso de uma... Não, hoje em dia há muito o hábito de, eu só quero fazer uns exames. Por quê? O que é que eu vou pedir? O que é que eu vou prescrever? Então, tudo isso fez com que os colegas tivessem até aquela expectativa. Como eu disse, o infarto com o infradesnivelamento no eletrocardiograma pode até ir aos 24 horas, 24 até 48 horas. Porquê? Porque não está esclarecido que de facto há aquela obstrução, aquele infarto de Caras, mas houve ali uma disseção. Por isso uma o repouso, coisa, não é? Por isso ficou em observação. E as salas de observação têm um girar de pessoal da enfermagem, pessoal médico. Porquê? Porque o doente está ali, ele pode estar a reclamar, eu quero ir para o quarto, eu quero estar mais isolado, mas não pode, porque a equipa médica está lá de olho em tudo que possa vir a ser uma alteração. E qualquer coisa já intervém imediatamente. Sim. É assim. A senhora ficou lá quanto tempo, dona Núbia? Ficou lá quanto tempo? A senhora falou-nos até segunda-feira. Nessa parte foi até 4 horas da tarde, porque quando eles decidiram pelo cateterismo, o hospital não oferecia esse recurso. Então, pediram uma transferência. Aí vai... essa é a foto. Esse é o momento que estava tudo muito difícil mesmo. E como eu estava com virose, eles nem pediram, mas eu fiquei de máscara, porque eu vi as pessoas todas ali em tanto sofrimento, falei, melhor ficar com máscara, parece que senão eu posso passar ainda a virose para alguém aqui, né? E você indo lá com ela. Os hospitais estão lotados, Sim. há tanta gente a sofrer, né? E aí entra a ambulância, a transferência, né? Eu nunca tinha entrado numa ambulância. E de repente estava eu ali, o senhor me colocou prendendo o corpo ali, a senhora sabe disso melhor do que eu. E eu só falava com ele, falei, olha senhor, o senhor tenha calma, eu sei que esse horário de 4h30, a segunda circular está lotada, tem muito trânsito, está chovendo. O senhor não precisa ir correndo, porque ia ficar balançando aquilo. Eu fiquei só imaginando a doutora, eu ali atrás. Eu falei, não tenha pressa, eu estou ótima. Eu falava para ele, eu estou ótima. Mas era a sensação que tinha, se calhar, ali naquele momento. Não é nem o facto de estar bem, é que eu sabia que Deus estava no controle. Né? Ao meu lado tinha uma cardiologista, tinha uma enfermeira, pronta para intervir a qualquer momento, mas eu falei também para as duas, estou muito bem, a senhora pode ficar tranquila, vocês podem conversar que eu estou bem. Passava segurança. Eu falei, eu vou só fechar meus olhos. Uma ambulância qualquer, aquilo era uma ambulância de já, dentro, vai o médico, vai todo o aporte medicamentoso, se o doente for fazer uma paragem, se o doente for fazer uma arritmia ou um ataque de disritmia, tem lá tudo. Tem lá tudo, é uma mini UTI, digamos. Porque eu tenho essa experiência até de transportar doentes em estado crítico e nós sabemos o que é que temos que levar lá dentro. E nós sabemos o que é que e está ali monitorizada, nós estamos a ver tudo, o que se passa com o paciente, então não pode dizer, pela fé está tudo certo, mas nós sabemos que poderá a qualquer momento, então nós estamos a levar ali como nós dizemos na nossa gíria, estamos com o bebê nas mãos. Então temos que ter toda a atenção. Todo cuidado é necessário. E a senhora foi transferida para essa outra clínica? Quando eu cheguei lá, eu já fui para uma área que é como se fosse um pré-operatório. Porque tinha que ser preparada para o cateterismo, né? O cateterismo é um procedimento que eu já tinha ouvido falar, mas nada assim tão perto. Aliás, eu nunca cheguei perto de um risco de vida. E eu via, pela forma como eu estava sendo tratada, que o problema era sério. Né? Por mais que não me falassem claramente. Né? E o procedimento tinha 6 pessoas ainda na minha frente, o médico tinha falado, olha, não vai ser agora. Então, aquele momento de espera me fez refletir em muitas coisas, né? Que é o que a gente tem que tirar de lições do sofrimento, que é o tema do programa. Nesse momento você tem que pensar, o para que você disse na abertura. Eu não sabia por que eu estava ali, mas eu sabia que aquilo iria se transformar em lições para a minha vida. A minha confiança em Deus iria aumentar. E se Deus quisesse me levar naquela hora, eu fiz essa reflexão, e se eu não voltar, porque eu sabia que os meus olhos poderiam se fechar ali e não abrir mais. É a realidade da vida. E nós que pregamos a palavra, nós estamos acostumados a falar isso para as pessoas. A gente fala tanto da realidade de vida e morte,
né? Eu não sei hoje, as pessoas que estão a nos acompanhar, as pessoas, de repente, não sei qual é a sua fé, eu não sei o que você pensa sobre vida, morte, futuro, mas assim, enfrentar um leito de um hospital, enfrentar um risco de vida sem fé é muito difícil, é muito difícil, né? E naquele momento, fazendo a reflexão sobre os meus anos, tudo que eu vivi com Deus, eu me converti muito nova, eu tinha 14 anos. Então, foram muitos anos caminhando com o Senhor Jesus, servindo, muitos anos falando sobre isso, sobre se encontrar com Ele, sobre a realidade de partir. E ali estava eu, naquela hora, eu sabia que isso podia acontecer. E às vezes vinha uma enfermeira ou outra que dava as pistas, que me relembrava essa realidade, né? Até na hora que chegou o momento que ela falou assim, agora é a senhora, nós vamos prepará-la, né? E ela veio para depilar o meu braço, falou, olha, nós vamos preparar o braço e vamos preparar a virilha. E nós vamos fazer mais um acesso, vamos ter que colocar mais um acesso. Eu falei, mas eu já tenho aqui. Ela falou, não, mas tem que ser 2 acessos, porque a gente não sabe o que acontece ali dentro. Todos os pacientes têm que estar prontos quando entram ali dentro. Quer dizer, ela me lembrou mais uma vez daquela realidade que eu já sabia, mas foi bom. Então, eu chorei, as lágrimas caíram, naquele momento eu chorei. E eu pensava, eu queria só ter feito mais para o Senhor. As pessoas às vezes pensam assim, tá vendo, a culpa é sua, porque você se esforçou muito, né? Porque eu falo isso para as pessoas, sempre foi muito intensa. A forma como eu servia a Deus sempre foi assim. E aí, se você tivesse descansado mais, ou se você tivesse se poupado, se você tivesse... Mas eu não pensava assim. Eu não pensava, eu falava com Deus, mesmo sem palavras, né? Porque essa oração é tão ouvida, os pensamentos se transformam em palavras nessa hora. Eu falava com Deus que eu queria tanto ter lido mais a Bíblia, eu queria tanto ter lido mais, eu queria tanto ter servido mais, eu queria tanto ter falado de Jesus mais para as pessoas, eu queria tanto ter falado do Senhor mais para as pessoas. Embora a minha vida seja assim, de domingo a domingo, trabalhando, servindo. Numa hora dessa você não pensa assim, eu queria ter tirado mais férias, eu queria ter assistido mais filmes, eu queria ter comprado mais roupas. Nada disso é importante, nada, absolutamente nada, né? Então, a minha vitória não foi sobre um infarto. A minha vitória foi estar pronta para aquele momento, porque eu vi que eu estava pronta. Isso para mim foi excelente, foi o melhor de tudo, de tudo. Porque eu sempre falei isso para as pessoas, você tem que todos os dias estar preparado, né? Vocês são esposas, vocês são testemunhas disso, o quanto eu falo sobre isso, né? Sim, sim. E chegou a hora de verificar isso na sua própria vida. Foi o meu teste. E eu estava pronta. Quer dizer, eu não precisava desesperadamente procurar um telefone e pedir perdão para alguém porque eu estava magoada. Porque naquela hora nem tinha telefone. Imagina isso. Eu não tinha como me consertar com ninguém, sabe? Não tinha. É tão bom você não ter nada escondido na sua vida, você ser transparente. É tão bom você estar em paz com Deus. Porque essa paz me deu força para enfrentar aquilo ali, né? E aí eu entrei dentro desse lugar, né? Não sei como chama, é bloco cirúrgico, doutor, que eu não sei o que é o lugar. Pode ser uma unidade coronária. Eu acho que era uma unidade coronária, porque sim, todos eram pacientes cardíacos mesmo, é isso mesmo. E aí o doutor olhou para mim e falou assim, eu tenho certeza que não vou achar nada nesse coração, porque eu vi esse coração mais cedo, é um coração de uma jovem. E eu falei, ele vai achar o que Deus quiser que ache, porque assim, aqui no mundo, as pessoas para terem algum conhecimento, elas precisam ler muito, estudar muito. A senhora, para se tornar médica, o quanto a senhora estudou, não é? O quanto precisa se aplicar. Mas Deus não, Ele conhece o nosso corpo perfeitamente, Ele sabe tudo como funciona, Ele não precisa aprender nada, Ele sabe tudo, Ele é o dono de todo o conhecimento. Então eu deitei naquela maca, dei o meu braço, um braço você dá para uma pessoa, outro braço você dá para outra, prende, né? Você está ali. É nesse momento, dona Nubia, que nós vemos que nós não somos nada. Nada, absolutamente. Nada. Sabe que teve uma situação também, porque eu cheguei com a minha roupa normal, calcei minhas sapatilhas, meu casaco, estava ali direitinho, né? E quando eu fui para o SO, a enfermeira já me deu
uma veste hospitalar lá, uma bata, né? E eu olhei assim, procurei um cabide. Onde é que tem um lugar para eu colocar minha roupa? Ela, só um instante. Aí ela veio com um saco de lixo de 100 litros. A senhora pode colocar aqui. Eu, tudo bem. Olha, a senhora... Tira sua aliança. Eu estava com uma aliança, até tem essa foto também. Eu tirei a foto depois, né? Porque assim, eu estava com uma aliança e com um brinquinho. E você tira tudo, coloca dentro de um saco plástico. Você é apenas um número. Meu número era o 187. E é ali. Né? E você está com uma roupa que todo mundo usa, normal, para ter acesso a tudo, não é? Ao seu corpo. Exatamente. Então, quando o médico perguntou para mim assim, ele ainda fez essa pergunta, mais um teste, eu preciso de bons acessos, boas veias aqui, a senhora tem? Eu só olhei para ele e sorri, porque eu sei que humanamente eu não tinha, né? Eu não tinha aquilo para oferecer. E ele conseguiu, eu não tomei nenhuma anestesia, eu vi o procedimento todo e eu percebi, porque eu estava com um olho no monitor, porque tem um grande monitor, estava com um olho no monitor, era a chance de eu ver meu coração, não é sempre que isso acontece, né? E a senhora aproveitou para... Eu falei, eu vou olhar para cá e vou olhar também aqui o médico para ver a reação dele, porque eu vou ver pela fisionomia dele se tem alguma coisa, porque a dor continuava, eu continuava com muita dor, né? E a dor persistiu durante quanto tempo? Assim que terminou o procedimento, eu já não tinha mais dor. Nada. Naquele momento do procedimento, ele identifica a situação e faz então a desobstrução da artéria com a medicação própria. Já faz logo o tratamento? Já faz logo o tratamento ali também. E vale dizer que, como eu disse, quando nós pensamos no infarto, nós estamos a pensar na linha de morte. Então, tudo que deve ser feito é rápido. Por isso é que as enfermeiras foram na ambulância, por isso é que tiveram aquele cuidado todo e descobriu-se então o que é que era e fez-se o procedimento. É urgente, né? Foi uma coisa atípica, uma situação muito rara, numa doente que não tem hábitos tabágicos, que não tem hábitos alcoólicos, que não tem história familiar importante, que não teve focos, porque foi também estudado, focos de produção de coágulos no organismo. Portanto, o que é que aconteceu ali e porquê? Ainda estamos nos porquês. As médicas me tratavam como uma paciente rara. Essa é a paciente rara, por quê? Dona Núbia, a senhora não tinha ninguém lá para ajudar, mas não. Houve um determinado dia que a senhora pediu um auxílio, depois do, Nós temos depois um vídeo depois do cateterismo, você fica por um tempo ainda numa unidade, semi-UTI, eu não sei se o nome é assim, mas é tipo uma semi-UTI, e depois eu pude ir para o quarto, né? Então, na quarta-feira, quando eu podia tomar banho, porque até então eu estava nessa situação de pegar os lenços umedecidos, né? Tudo na muito cama. Superficial. E aí, quando me liberaram para tomar banho, eu falei, eu quero tomar mesmo um banho, eu quero lavar minha cabeça, eu quero tomar banho. Só que eu não tinha condições ainda de tomar banho. O cateterismo deixou meu braço direito completamente machucado, dolorido, eu não tinha força, eu não podia mexer mesmo, tinha uma pulseira que apertava, que é onde foi feito o corte, e o outro braço tinha acessos e tal. E eu falei, acho que eu vou chamar uma esposa, que é a Carol está acostumada, né, a fazer meu cabelo de vez em quando a gente precisa, a Carol sabe fazer. Eu falei, vou chamar a Carol para vir aqui. As enfermeiras tinham se oferecido, as enfermeiras poderiam fazer aquilo. Se eu quisesse esconder que eu tinha tido um infarto, se eu quisesse esconder as minhas feridas, as minhas dores, eu poderia esconder. Falei, não tem problema nenhum, vou chamar a Carol aqui. Tomara que a Carol esteja preparada para ver o que ela vai ver, né? E ela conta a sua experiência. Vamos assistir. Vamos. Então, o que é que ela tem para dizer? Não sei se a produção consegue colocar. É porque a Carol enviou-nos um vídeo. Realmente só Deus para nos ajudar a vivenciar momentos que a gente jamais imaginaria estar vivendo. No dia 22/1, eu vivenciei um momento onde eu recebi uma chamada convidada para ir até o hospital, a princípio para ajudar a Dona Núbia para lavar o cabelo. E naquele momento eu achava que era somente para aquilo. E ao chegar lá, eu tive a oportunidade de estar junto com ela aquele dia todo, de ver de perto como realmente ela estava. Eu que sempre a via forte,
sorridente, pronta para tudo. Naquele momento eu a vi muito debilitada, com os braços assim muito frágeis, toda marcada, com as agulhas bem grossas, por sinal. E ali, no primeiro instante, eu já levei um choque, mas ao mesmo tempo eu não poderia deixar transparecer. Eu continuava ali, sorrindo, pronta para ajudar no que fosse necessário. E dentro de mim eu pedia para que Deus me ajudasse a fazer o que Ele queria que eu fizesse naquele momento. Então eu tive a oportunidade de estar ali, de ver de perto que mesmo toda aquela fragilidade permanecia ali. Aquela guerreira que estava ali buscando entender qual era a vontade de Deus para aquele momento. E um dos momentos assim que me marcou foi que ela pediu se poderia ajudar ela a tomar banho, porque ela não conseguia. E naquele momento eu vi ali ela totalmente dependente naquela situação. E a minha vontade naquele momento era de chorar, mas eu me mantive ali buscando em todo momento mostrar aquela força que só vinha de Deus, porque de mim mesmo eu estava ali em prantos, mas em todo momento eu estive ali. E mal eu sabia que a pior parte ainda estava por vir, porque depois do banho, tudo, ajudei a secar o cabelo, tudo, a gente esteve lá, ela contou a sua experiência, falando o quanto ela agora queria servir ainda mais a Deus. Passado um tempo, eu pude presenciar naquele dia, estou falando aqui um pouco resumido, porque ela vai dar mais detalhes, pude ter ali com ela 3 médicos. Então, quando a médica chegou para falar, porque ela até então não sabia o que ela havia acontecido, qual era o diagnóstico, a médica falou para ela que ela havia tido um infarto. E por pouco não foi um infarto fulminante. Eu, ali na hora, me segurei assim no sofá e meu coração acelerou e eu pude ver uma tranquilidade tão grande. Ela falou, é mesmo? E aquilo ali eu fiquei assim até vendo, né? A médica falando com ela, explicando que foi muito sério, que talvez ela nem poderia estar ali, mas ela estava, que ela deveria agradecer, porque nem eles entendiam. E não foi só uma médica, os 3 médicos estiveram ali, relataram isso, mas o que eu pude ver com tudo isso é que em todo momento o Espírito Santo cuidou, em todo momento o Espírito Santo esteve ali fortalecendo e me abençoou aquela situação. Foi algo que eu pude ver que todas nós estamos sujeitas a passar por situações, passar por momentos de dores, mas o que jamais a gente pode esquecer é que naqueles momentos mais difíceis sempre estará aí nós, eu e Deus, que foi o que eu vi. Ali é ela e Deus, aquela comunhão se mantia cada vez mais forte. Tivemos oportunidade de participar da reunião juntas, a Santa Ceia, onde preparamos ali com água e um pedacinho de biscoito, mas foi uma Santa Ceia muito especial, que até naquele momento ela continuou ali priorizando a Deus. Então, foi momentos assim que eu estou falando resumido, mas que me marcaram. Pude ver que todos nós estamos sujeitos a dores, mas o Espírito Santo, ele cuida de nós em todos os momentos. E se você passa por alguma situação difícil, coloque a sua vida na mão dele, deixe ele cuidar de si, porque ele cuidando de si, você pode passar por um momento à beira da morte. Você pode ter certeza que ele vai cuidar de você e vai fazer o melhor na sua vida. Então, essa situação abençoou ela, mas a mim, que pude ter oportunidade de estar ali de perto, também fui muito abençoada. São lições, ensinamentos que Deus ainda tem falado comigo e eu jamais vou me esquecer. Deus abençoe a senhora, toda a força, tenha certeza que ainda mais Deus vai continuar cumprindo a vontade dele na vida da senhora. Carol, uma querida, muito obrigada pelo apoio que você me deu, sempre
disposta, sempre alegre, sempre confiante, feliz. E para você que de repente é saudável e confia na sua saúde, confia na sua juventude, confia nos seus suplementos, confia no seu exercício físico, confia no atestado médico, que o seu médico fala assim, não, mas você é muito saudável. Nós não temos que confiar em nada disso, a nossa confiança tem que estar em Deus, sempre nele. E para você que de repente hoje não se vê com tanta saúde, talvez enfrenta um momento de dor, um diagnóstico ruim, Deus é bom todo o tempo, Ele ainda cura, Ele é o mesmo Deus que operou tantos milagres no passado. Ele faz maravilhas hoje. E ainda que Ele não faça alguma coisa de imediato, da forma como a pessoa quer, e ela tem que passar por um processo de dor, Ele está lá o tempo todo para dar força e capacitar. Ele supre todas as necessidades, a gente tem que crer nisso, né? E os impossíveis pertencem a Ele. Eu fiquei sem sequela nenhuma. É um milagre, né? Poder estar aqui, poder conversar, poder servir, poder trabalhar. Mas mesmo que eu tivesse ficado, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom. Né? O tempo todo. O tempo todo. E nós agradecemos muito a vossa companhia. Esperamos sinceramente que tenha aproveitado o que foi falado aqui. Da nossa parte é tudo. Regressamos amanhã. Muito obrigada, doutora Albertina. Muito obrigada, dona Núbia. Foi um prazer. Prazer foi meu. Até a próxima. Até a próxima. Tchau para todos.